Você vai conhecer hoje a história de um engenheiro da Grande São Paulo. Pois é, ele é pioneiro em diversas áreas e construiu o próprio avião, além de revolucionar o modo de voar e de dirigir. São mais de 1.200 invenções registradas com o nome dele. Osasco, Grande São Paulo. O ano é 1889. Chega ao Brasil Dmitri Sansot-Delaveau, que mais tarde faria o primeiro voo no país e na América Latina. Dmitri nasceu na Espanha no dia 18 de setembro de 1882. A mãe era russa, o pai nobre francês. Formado em engenharia, aos 34 anos, se naturalizou brasileiro. Ainda jovem, trabalhou com o pai numa olaria e mais tarde inventou uma máquina que facilitava o processo de produção de tijolos. Aos 26 anos, começou a construir a própria aeronave, com a ajuda de engenheiros e estudantes. Neste terreno, que hoje funciona um estacionamento, existia um galpão. Era a oficina de Dmitri Sansot-Delaveau. Aqui, ele construiu o seu primeiro avião, o São Paulo. Com o avião pronto, Dmitri partiu para a aventura que o tornaria o primeiro piloto a alçar voo com o equipamento mais pesado que o ar em toda a América Latina. Naquela época, jovens de vários países iam para o Aeroclube do Campo de Bagatelle, em Paris, aprender a voar. Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont fez um voo pioneiro na cidade. No Brasil, Dmitri continuou a dar asas ao sonho de voar. Esta é uma réplica exata do avião voado por Dmitri Sansot-Delaveau no dia 7 de janeiro de 1910. Este é o São Paulo, construído por Pierre Campes e doado aqui para o museu no município de São Carlos. A partir dele, é possível contar toda a história da aviação aqui no Brasil. Esse avião marca o princípio da aviação na América Latina inteira. É o primeiro avião a voar na América Latina. Foi construído em São Paulo e é um marco para a gente aqui como o primeiro avião construído no Brasil. O voo foi curto, porém histórico. Nunca alguém no Brasil havia presenciado um avião em pleno ar. O documentarista Tamer conta um pouco como foi este dia. As pessoas da região e próximo vieram para ver e no relato, né, do jornal, nas pesquisas, falam que as pessoas realmente vieram para ver ele se esborrachar com o avião e não foi isso que aconteceu. Dmitri posicionou o avião a poucos metros da casa dos pais dele, onde existe hoje uma importante avenida para os moradores de Osasco. Voou a cerca de 4 metros do solo e percorreu, segundo o jornal da época, 105 metros em 6 segundos. A paixão pela aviação nunca acabou e Dmitri desenvolveu outro equipamento, e esse revolucionou a forma de voar. Outra invenção de Dmitri Sansot-Delaveau, que está presente no mundo e é utilizada até hoje, é a turbina. Isso mesmo, a turbina, utilizada em aviões no mundo todo, ajuda a diminuir um pouco mais o tempo de voo. Enquanto a turbina ganhava fama, Dmitri patenteou nos Estados Unidos e Canadá uma máquina que revolucionou também a fabricação de cilindros de aço sem emenda. O equipamento é utilizado até hoje nas grandes indústrias. Apaixonado por carros, inventou o câmbio automático, a direção elétrica e o chassi de alumínio, estrutura onde o veículo é montado. Foi uma das proezas de Dmitri na época. E entre 1926 e 1928, o veículo batizado de Sansot-Delaveau sai do papel e vai para as ruas. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, Dmitri se envolveu com nazistas. Eles queriam o projeto da hélice de passo variável, equipamento que permitiria um melhor rendimento das hélices e, assim, uma melhora no desempenho dos aviões. O inventor foi coagido a trabalhar para eles. Ele mesmo sabotou a própria hélice para não entregar o projeto para os nazistas. Além de ela não funcionar, ela explodiu em dezenas de pedaços e um pedaço voou, quase pegou o general nazista lá e eles resolveram, depois disso, soltar ele da prisão. Sistemas de tração de tanques de guerra também foram patenteados pelo inventor e usados durante a guerra. A bomba voadora V1 foi desenvolvida nesta época e destruiu diversas cidades. Dmitri foi preso e acusado de colaborar com os nazistas após a Segunda Guerra, mas foi libertado 8 meses depois com a ajuda do embaixador brasileiro Souza Dantas, que ocupava o cargo na ONU.
A depressão e doenças adquiridas no tempo de prisão causaram a morte de Dmitry aos 64 anos em 1947, em Paris. A história do piloto invisível será lançada em forma de documentário no primeiro semestre do ano que vem, imortalizando suas aventuras e invenções.